evangélica não precisa de ninguém grande, porque Ele já é todo poderoso. Ele só pode usar e encher quem é pequeno. E se tiver dois pequenos aqui para Deus encher, a primeira sou eu. Cadê o segundo? Cadê o terceiro? Aleluia. Deus me viu na sarjeta e me fez grandes promessas. Deus disse que me daria uma família, um lar, aonde eu não tinha nada. Hoje eu tenho uma casa, hoje eu tenho uma família, hoje eu posso comer o que eu quiser. Antigamente na casa dos outros não podia fritar ovo, não podia acender a luz, não podia mexer na geladeira. Hoje eu chego de madrugada, eu abro a geladeira, faço barulho, eu chego gritando, eu falo, acorda, vamos comer 3 horas da manhã. Isso pra mim é alegria, porque isso era privado, não pode isso, não pode aquilo. Hoje eu jogo as panelas no chão, é tudo minha mesmo. Olha pra alguém e diga, Deus vai te dar a condição de você fazer o que você quiser, no que é teu, pra glória do nome dele. Aleluia. Irmão, coisa boa é a nossa casa. Pode ficar em hotel de luxo, pode ter hidromassagem, piscina, mas eu falo para meus filhos, não vejo a hora de chegar em casa, oh meu Deus, deitar naquela cama, olhar para o teto e dizer, Deus, obrigado, eu tenho uma casa. Deus falou para mim, você não é nada, mas eu vou fazer você missionária. Para mim é impossível, irmão, ser missionária. Eu contei para os irmãos aqui que eu vim de uma vida torta, de uma vida destruída, passei um tempo no presídio, considerada pela sociedade como um desperdício, como alguém que não podia ser ninguém. E aí Jesus diz, você vai ser missionário? Eu sou da Assembleia de Deus. Para ser missionário da Assembleia de Deus tem que ter antecedentes criminais. E aí eu disse, Deus, como é que eu vou ser missionário? Se a minha ficha, meu currículo, vai lá na rua, Jesus, só o Senhor sabe a situação. Deus falou para mim, eu vou te mostrar que eu sou maior do que a circunstância e o passado que você viveu. Deus falou para mim, vai lá no fórum e veja o que eu já fiz. Contei para os irmãos aqui ontem que eu fui no fórum tremendo de medo, porque quem está incondicional tem que prestar conta para a justiça todo mês, tem que assinar o livro, e se ficar 3 meses sem assinar o livro, volta para o presídio. E eu já estava 8 meses sem assinar o livro, quer dizer, já estava procurada pela polícia. Eu sabia que se eu fosse lá do jeito que eu estava, eu voltaria para o presídio, mas Deus falou para mim, vai lá e veja o que eu já fiz por você. Ah, se Deus já fez, não tem dúvida, meu irmão. Deus falou, está falado. Deus prometeu, está prometido. Deus vai cumprir tudo o que Ele te falou. Eu disse para os irmãos aqui ontem que a mulher ficou assustada, porque quando ela viu minha ficha, olhou para mim, não acreditou que era eu, e disse para mim, essa aqui é você, era para você estar presa até hoje. Eu disse, pois é porque nessa época eu era cavalo, agora dá um close aqui na negócio, agora eu sou Barros. E Deus arquivou meu processo, estava escrito, arquivado, e nada consta. Eu não devo nada para a justiça, porque o sangue de Jesus tem poder e me purifica de todo o meu pecado. Eu me lembro que Deus falou para mim que eu viajaria mundo, e nessa época, quando Deus me disse isso, eu não tinha o que comer. Eu disse, Deus, eu não quero viajar não, eu quero ter o que comer, me dá arroz para dar para essas crianças que vai chegar na escola, tudo com fome, eu não tenho o que dar para eles comer. Eu me lembro como se fosse hoje, quando Deus falou, você vai cruzar os oceanos, vou te levar de um lado para o outro, vou soprar teu nome nos 4 cantos da terra. Eu disse, Deus, eu não preciso nem fazer tudo isso, o Senhor me deu um sapato para ir para a igreja, já estou feliz, porque eu só tenho um chinelo, um preto e um verde, remendado com um prego embaixo. Mas Deus estava dizendo, eu não estou vendo você aí, já estou vendo você do outro lado, com a bandeira da vitória. O que eu te prometi não está agora, está lá na frente, marcha, a ordem é para marchar. E o fato é que Deus me disse isso e tem cumprido. Já viajei em 6 estados do Brasil e 11 países. Se Jesus não voltar, vou para o Japão, vou para a Alemanha, vou para a França, eu vou para Jerusalém, eu vou. Ai, Jesus, olha para o teu irmão e diga, eu vou também. Grandes projetos Deus tem para quem acredita que Ele é fiel. E eu contei para os irmãos aqui que Deus me disse que me faria um empresário. Irmãos, eu não tinha condições de fazer uma compra no supermercado, e como eu poderia ser empresária? Até imaginei, bom, já que eu vou ser empresária, então eu vou ser empresária do ferro velho, que eu não saio de lá. Eu vivia vendendo latinha e papelão no ferro velho, pensei que eu ia ter um ferro velho, mas Deus me deu uma fábrica de perfumes. Isso é um contraste na minha vida, porque eu não tinha nem desodorante para usar, eu passava pasta de dente debaixo do braço. Mas Deus olhou para mim como está olhando para alguém aqui essa noite. Está dizendo, ninguém acredita, mas eu vou fazer uma coisa grande acontecer na sua vida. Eu profetizei ontem que o nosso milagre vai virar notícia. Tem alguém que acredita que Deus faz milagre aqui?
Aleluia. Isso é um contraste na minha vida, porque eu passava pasta de dente embaixo das axilas. E aí Jesus hoje me deu um projeto que você nunca viu, projeto profético. Com esse projeto eu tenho alimentado a minha casa, tenho feito a obra do Senhor. Esses dias alguém me criticou, pastor, disse assim: é muito bom, missionário, seus filhos estudam em escola particular. E eu disse assim: meu filho, você não sabe, no aniversário da minha filha de 18 anos, eu estava num congresso pregando a palavra de Deus. Eu tive que gravar um vídeo e mandar para ela. Por quê? Porque meu compromisso acima de tudo é com a obra de Deus. E eu falei para ela: filha, você se importa se a gente curtir seu aniversário no outro dia? Ela com os olhos cheios de lágrimas disse: claro que não, mãe. Eu sei muito bem que a senhora ama a obra de Deus e me ama também. Faço o que Deus entregou na sua mão e eu espero até o outro dia. Meus filhos entendem o chamado que Deus tem na minha vida, então eu acho que no mínimo eu posso ter, eu tenho que dar o melhor para eles. Isso aqui não é gastar investimento. Eu sei o que Deus vai fazer na vida deles amanhã. Eu não tenho tempo de ficar com eles, então o que eu posso fazer é dar o melhor para eles. Olha para alguém e diga: Deus vai te dar a condição de você dar o melhor para os seus filhos. Aleluia. Ainda não está do jeito que eu quero, vai ficar melhor ainda, eu estou crendo. Os projetos são grandes, só preciso da assinatura, não do homem, mas da assinatura daquele que me chamou. Coisa linda, irmãos. Deus me deu um negócio que tem cuidado de mim e tem me ajudado a manter pessoas. Hoje eu tenho um grupo de missionários, pessoas que trabalham no ministério em restauração, unção e poder, que é o ministério que Deus me deu. Não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Temos aí pessoas que têm levado a palavra de Deus em lugares difíceis. Como eu fui para a África 2 vezes, conheci e vi que de fato o negócio é muito extremo. E pessoas que têm coragem de propagar o evangelho, não só na África, como também na Índia. E por que não falar aqui no meio dos índios, no Amazonas, os Tupiranis, os Guaranis que tem ali. E você vai evangelizar, eles estão todos sem roupa. Você tem que ter espírito, estômago para olhar e dizer: Jesus te ama, aleluia. É uma coisa impressionante. E nós temos missionários espalhados, tudo através dessa fábrica de perfume que Deus tem nos dado com nomes proféticos. Quem já comprou meu perfume aqui? Deixa eu ver. Olha aí, Jesus. Ei, pastor, tem muita gente que não comprou.